Ou seja, não existe a crise do chamado. Deus está sempre chamando. E por favor, eu quero mais uma vez dizer a você que essa linguagem não é pastoral, não é para pastor. Por favor, não entenda que chamada é só para pastor. Eu estou lutando com isso faz dias. Tem duas coisas que eu falo muito e eu espero que você me entenda. Por favor, Deus não chama somente pastor, nem missionário. Deus chama todos. E outra coisa que eu disse na sexta-feira, com nossa imersão bíblica aqui, não é só pastor que tem que mergulhar na Bíblia e aprender Bíblia e viver Bíblia. Todo mundo tem que mergulhar na palavra e aprender palavra. Então você vai concordar comigo que não existe crise de vocação, ou seja, Deus está chamando gente para trabalhar, para servir, para se envolver no reino. Amém? Mas você vai concordar comigo que existe uma crise. A crise do envolvimento. Essa existe. A dificuldade das pessoas se envolverem na obra de Deus. Obrigado, Marquinhos. Envolver é o mesmo que entregar-se. Aliás, tudo que diz respeito a Deus e o seu reino começa pela entrega. Você que está aqui que é salvo, você foi salvo por causa de duas entregas. A de Jesus que se entregou por você e a sua que você se entregou por ele ou a ele. Então tudo que diz respeito a Deus, ao seu reino, a realidade espiritual começa por entrega. Então envolver-se com a obra de Deus, com o reino dele, requer entrega. Jesus vai dizer em Mateus 9 que a seara é muito grande, mas são poucos aqueles que se entregam à obra. São poucos trabalhadores. E essa mensagem não tem como objetivo desenvolver a ideia de que uma crise aqui, não tem como objetivo essa mensagem. Essa mensagem tem como objetivo dizer a você que Deus está muito interessado em usar a sua vida. Que Deus está muito interessado em querer usar você. E ao longo dessa mensagem, à medida que ela vai se desenvolvendo, você vai perceber cada vez mais, e desculpa insistir nisso, que chamado não é só para pastor, nem para missionário. Jeremias foi chamado por Deus num tempo de uma grande necessidade profética. Apesar de ser chamado por Deus num tempo bom em Israel. Percebeu que o texto vai falar de um dos reis, chamado Josias. E nos tempos do rei Josias, o tempo era bom. Josias viveu um avivamento em Judá. Ele foi um bom rei. E Jeremias é chamado nos tempos do rei Josias. E Deus fez algo com Josias assim. Deus foi muito misericordioso com ele. Quando Josias fez a reforma em Judá, em Israel, viveu um avivamento, Deus falou assim: Josias, por causa da sua atitude de você levar o povo para adorar-me, a buscar-me novamente, você não vai ver o sofrimento de Israel indo para o cativeiro da Babilônia. Mas Deus não livrou Israel do cativeiro da Babilônia. Ele poupou o rei Josias. Então Jeremias é chamado nesse tempo. Num tempo bom, no que diz respeito à relação do povo com Deus por causa do avivamento do rei Josias, mas Deus já tinha vaticinado, decretado que Israel iria para o cativeiro por causa de anos de idolatria, apostasia, procrastinação de Israel. E Jeremias é chamado por Deus para viver nesse tempo e para profetizar esse tempo. E se você olhar a biografia, a história de Jeremias, você vai ver um homem muito sofredor. Não para fazer a obra,
Porque quem faz a obra de Deus não sofre por fazer a obra. Eu vou repetir. Quem faz a obra de Deus não sofre por fazer a obra. Mas Jeremias vai sofrer. Por que ele vai sofrer? Porque ele vai tomar dores. Jeremias, ele vai lamentar, ele vai chorar. Tanto é que existe um livro chamado Lamentações de Jeremias. E Jeremias é conhecido como profeta chorão. Por que ele chora? Por que ele é profeta chorão? Porque ele vai lamentar, ele vai chorar a condição de Israel. Ele vai chorar e vai lamentar porque que Israel está indo para o cativeiro. Ele profetiza a ida para o cativeiro, e ele é tido como um profeta mentiroso por isso. As pessoas acusaram Jeremias de estar profetizando mentira, quando ele estava profetizando verdade. Porque naquela época e até hoje as pessoas querem ouvir o que elas precisam, não o que elas, as pessoas querem ouvir o que elas querem, não o que elas precisam ouvir. Mas Jeremias também vai profetizar a restauração de Israel 70 anos depois. Suas profecias foram tão lindas, tão poderosas, que Daniel, um pouco contemporâneo de Jeremias, quando ora 3 vezes voltando a sua mão para Jerusalém, ele ora baseado nas profecias de Jeremias. Mais ou menos assim. Daniel está orando no seu quarto, estendendo a mão para Jerusalém e dizendo: Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor prometeu pela boca do profeta Jeremias que o Senhor nos estaria para esse cativeiro, para nos tratar, para tirar de nós o mal, mas o Senhor profetizou sobre a boca dele que o Senhor iria restaurar a tua nação. Então, Senhor, baseado na profecia de Jeremias, restaura a nossa nação. Coisa linda. Então Jeremias é esse profeta que vai sentir, que vai carregar sobre si, sobre a sua alma, sobre o seu coração, a realidade do povo. Irmãos, igreja, discípulos de Jesus, profetas, profetisas, nós somos chamados para viver as dores do povo de Deus, as dores das pessoas. Nós somos chamados para viver as dores das pessoas. Jesus viveu as dores de todos nós. Ele carregou sobre si as nossas... De novo, ele carregou sobre si as nossas... Isaías 53, ele carregou sobre si as nossas dores. Você não precisa morrer e pagar pelo pecado de ninguém, porque nem eu nem você teríamos essa condição. Isso Jesus já fez. Mas fomos chamados, sim, para chorar, lamentar as dores das pessoas. O que Deus faz com esse menino, com essa criança, é algo tremendo. A forma como Deus vai chamar Jeremias é algo sobrenatural, algo especial. E eu quero, nessa noite, pensar com você o que Deus vai fazer com esse menino, com essa criança, com esse filho de sacerdote que não chega a ser sacerdote. O que Deus vai fazer com Jeremias para poder depois usá-lo? Eu quero que você, por favor, preste atenção naquilo que Deus irá falar nessa noite, porque aquilo que Deus fez com Jeremias quer fazer com você. O que Deus fez com Jeremias? Deus o visitou por meio de sua palavra. Deus o visitou por meio de sua palavra. Versículo 4 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor.
Não foi a outro. Foi a ele. Jeremias é visitado pela palavra. Sabe o que eu acho interessante nesses profetas maiores? Aliás, quais são os profetas maiores da Bíblia mesmo? Pode falar. Os profetas maiores. Não se preocupe, que eu não vou perguntar os menores. Quais são os profetas maiores mesmo? Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel. Tem gente que frequentou a escola bíblica, que beleza. Sabe o que eu acho interessante no chamado desses 4? Você pode reparar que no chamado dos 4 tem sempre algo sobrenatural acontecendo. No chamado de Isaías tem um sobrenatural. No chamado de Ezequiel, o céu abre. No chamado de Daniel, tem um sobrenatural. O jejum que ele fez com seus companheiros, e eles ficaram tão fortes contra os outros jovens da Babilônia. Mas no chamado de Jeremias não tem sobrenatural. Pode reparar. O chamado de Jeremias não é marcado por algo sobrenatural. É marcado por uma visitação da... De novo. O chamado de Jeremias não é marcado por algo sobrenatural. O chamado de Jeremias é marcado por uma visitação. A visitação da palavra de Deus. Sabe por que isso? Porque palavra dá sustentação. Palavra dá firmeza. Palavra gera convicção. E muita convicção. Palavra gera sabedoria. Palavra gera conhecimento. Palavra aproxima a pessoa do caráter de Deus. Jeremias vai profetizar cativeiro. Jeremias vai lidar com uma realidade jamais vista em Israel, desde os tempos do Egito. Nada contra sobrenatural, pelo contrário, há de se ter na nossa vida. O sobrenatural é gerado por Deus, Ele faz coisas sobrenaturais. Ele faz, Ele fez, Ele continua fazendo e Ele vai continuar fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Nada contra os sobrenaturais. Mas o que vai dar sustentação à sua vida, solidez à sua vida, convicção à sua vida, fortalecimento da sua fé, é a palavra. Durante o ministério de Jeremias, aparece 50 vezes essa expressão, veio a mim a palavra, 50 vezes. A gente precisa sair daqui nessa noite, cada vez mais solidificando nossa fé, o nosso chamado na palavra. A gente precisa sair daqui nessa noite, esperando todo dia ser visitado pela palavra, ser envolvido pela palavra de Deus. Quando fundamentarmos nossa vida e nosso ministério na palavra, nós iremos longe. Quando fundamentamos nossa vida e nosso ministério em coisas emocionais, vamos aguardar coisas emocionais para conduzir a nossa vida. Quando fundamentarmos nossa vida e nosso ministério buscando coisas sobrenaturais, vamos sempre esperar as coisas sobrenaturais para fundamentar nossa vida. Não estou dizendo
que nós não somos pessoas que têm emoção, e não estou dizendo que nós não temos que entender, buscar e querer sobrenatural, mas nós precisamos que a nossa vida seja conduzida de maneira sólida, e só existe um caminho: palavra. Eu disse aqui na sexta-feira uma coisa assustadora para os irmãos. No Salmo 139, não lembro qual o versículo, diz assim: amo a tua lei. Amo a tua lei. Ainda tem assim uma expressão: oh, como eu amo a tua lei. Ela é minha meditação todos os dias. E eu disse para os irmãos que é contraditório, completamente contraditório, você dizer que ama a Deus e não ama a palavra. Ah, eu amo Deus. Eu amo o Senhor. É completamente contraditório você dizer que ama a Deus e não ama a palavra. É assustador, mas é verdade. Quando nós amamos a palavra de Deus, nós somos envolvidos por ela todos os dias. O que vai marcar o chamado de Jeremias, em primeiro lugar, é Deus o envolvendo por sua palavra. E que você seja envolvido pela palavra dele, não só hoje, mas todos os dias, no nome de Jesus. O que vai marcar o chamado de Jeremias, para Deus usá-lo, Deus revelou o seu propósito. Isso aqui é lindo. Versículo 6 a 8, eu não vou ler, já lemos. Mas apenas citando uma coisa aqui desses versículos. Deus vai dizer a Jeremias o seguinte: antes que você nascesse, eu já te conhecia. É um dos versículos mais lindos da Bíblia. É de uma profundidade sem igual. Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Mais do que isso, Deus está dizendo para Jeremias: antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu gerei para você um propósito. Antes da própria existência, eu já te conhecia e já tinha gerado um propósito para a sua vida. Meus irmãos, Deus sempre chega primeiro. Porque Deus não está limitado pelo tempo. Deus é. E Ele sempre será. Antes que houvesse dia, Ele já era. Tudo que Deus planejou, planejou em eternidade. Então Deus, para poder marcar Jeremias, está dizendo assim: em eternidade eu planejei você e em eternidade te dei um propósito. Está declarado aqui qual o propósito de Deus na vida de Jeremias: eu te constituí profeta. O texto que lemos diz que ele era filho de um sacerdote, Uquias. Ser sacerdote era uma honra. Mas o propósito de Deus para Jeremias não era que ele fosse sacerdote, que ele fosse profeta. Se Jeremias começasse a servir a Deus como sacerdote, ele estaria desfocado do seu propósito. Tem muita gente assim na igreja, no reino de Deus, desfocado do seu propósito. E eu acho isso profundo, e dificilmente você vai achar profundo isso se você não entender que Deus gerou você no ventre da sua mãe, e antes que você fosse gerado, Ele já tinha um propósito na sua vida.
Se a gente não entender isso, nós vamos correr o risco de achar que fomos obra do acaso. Ou ainda, se a gente não entender o que significa propósito, nós vamos fazer as coisas do nosso jeito, achando sempre que nós temos a capacidade de fazer a coisa do nosso jeito. Quando, na verdade, tudo que a gente faz, tudo que a gente realiza, a nossa capacidade de realização, ela vem de Deus, que criou os céus e a terra, o universo, e tudo que o homem vê e tudo que o homem não vê e jamais vai ver. Você, irmão querido, querida, você não é obra do acaso. Você é projeto de Deus. Você é obra-prima de Deus. E eu fico a pensar numa coisa em relação ao propósito, que só tem uma coisa que te separa de você viver o seu propósito. Só tem uma coisa que impede você de viver o seu propósito: a sua própria vontade. Porque Deus vai respeitar se você quer ou não viver o propósito. Aquilo que Ele fez com que você nascesse para esta vida. O objetivo de vida de Deus para você. O intento eterno de Deus para a sua vida. Todos que estão aqui, e os irmãos e as pessoas que estão nos ouvindo agora e vão ouvir essa mensagem, todos, Deus tem um intento original, eterno, criado em eternidade e gerado no ventre da sua mãe, para todos vocês. E o que impede você de viver isso é a sua própria vontade. Eu sempre digo que os lugares mais ricos do mundo é igreja e cemitério. Por que os lugares mais ricos do mundo é igreja e cemitério? Porque é na igreja, no corpo de Cristo, que está, ou estão os melhores, mais lindos dons espirituais, capacidade de realização, empreendimento, criatividade, dons espirituais, talentos, que na maioria das vezes estão enterrados, guardados, e no cemitério. Por quê? Porque lá existem milhões de pessoas que morrem todos os dias, e morrem com ele um propósito que não foi colocado na prática da sua vida. Eu não quero que você vá terminar a sua trajetória aqui, tomara que seja muitos anos, se Jesus não arrebatar a igreja. Eu não quero que você leve para o túmulo o propósito que Deus colocou para você viver, porque o propósito que Deus colocou para nós vivermos nessa vida é para esta vida. E eu vou terminar essa parte dizendo o seguinte: o propósito que Deus colocou na minha vida, na sua vida, é para ser vivido na prática da vida, no choque da vida, vida na vida. Você foi chamado para ser bênção na vida de alguém. Você foi chamado para ser profeta, você foi chamado para ser sacerdote, você foi chamado para ser levita, você foi chamado para ser intercessor, você foi chamado para ser evangelista, você foi chamado para ser o que Deus chamou você. O que Deus vai fazer com essa criança para usá-lo? O que Deus vai fazer com Jeremias? Deus levou Jeremias a viver uma experiência. Eu vou ler esse versículo porque a gente precisa voltar e atentar para aquilo que está dizendo a partir dessa ideia de que Deus vai gerar nele uma experiência. Olha só o que diz o versículo 7, versículo 7. Mas, Senhor, não passo de uma criança.
Há uma grande semelhança entre Jeremias e Moisés e muitos profetas, e muitos homens e mulheres na Bíblia, e muitos homens e mulheres na história. Isso aconteceu comigo, deve ter acontecido com você. E possivelmente está acontecendo hoje, agora, quando você está ouvindo essa mensagem. O quê? Não, Senhor, não é para mim isso. Eu não sei falar. Eu não passo de uma criança. É uma metáfora que essa criança está usando. Porque assim, como é que alguém diz assim, pronuncia, eu não sei falar, se está falando? Não é engraçado? O natural seria escrever, eu não sei falar. Ou, linguagem de, como é que é o negócio? Sinais. Eu não sei falar. Pô. Mas, na verdade, isso é uma metáfora, porque Jeremias está dizendo o seguinte, eu não tenho a capacidade de ser profeta. Eu não tenho a capacidade de falar às nações. Escolhe outro, porque não sou eu. E bem possível, querido, amado, amada, bem possível porque ele é conduzido naturalmente para viver o que o pai vivia. Ele foge. Quem aqui nunca fugiu? Mas tomara que Deus lance um laço para você hoje e te pegue. Em nome de Jesus. Diante dessas alegações, Deus vai fazer o quê? Irmãos, como eu louvo a Deus pela misericórdia e a bondade dEle. Quando Ele quer usar de verdade, Ele tem os seus meios para nos conquistar. Ele tem os seus meios para atrair-nos à sua presença. Preste atenção comigo. Qual é a palavra que Jeremias vai gerar? Eu não sei falar. Vou fazer uma conjectura. Se Jeremias estivesse assim, Deus, eu não sei caminhar, Deus iria tocar nos seus pés. Deus, eu não sei enxergar, Deus ia tocar nos seus olhos. Mas Jeremias vai dizer, eu não sei falar. Ah, é? Você não sabe falar? Não diga que você não sabe falar. O que Deus vai fazer? Tocar nos seus lábios. Depois de Jeremias apresentar a sua impossibilidade, Deus vem com o seu toque. Isso aqui é uma experiência viva. Porque até então, ele está dizendo que Deus o visitou por sua palavra. Agora Deus visita com toque. Percebeu que agora sim tem um sobrenatural? Mais do que isso, Deus está tocando e ungindo a boca de Jeremias. Mais do que isso, Ele está tocando, ungindo e dando sobre essa boca a autoridade. Agora eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te falar. Tudo isso só é possível porque ele se colocou como uma criança e se sentiu uma criança. Ele era uma criança e se sentiu uma criança. Será que Deus mudou, gente? Será que Deus mudou? Será que Deus não toca mais, não unge mais, não dá autoridade mais? Será? Não, Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo. É o homem contemporâneo que se tornou adulto demais.
É o homem moderno que se tornou adulto independente demais. Cresceu. Tornou-se egoísta, egocêntrico. Achando que só precisa de Deus para pagar a conta, para entretenimento, para buscar saúde, para buscar suas necessidades. Muitas vezes nós somos adultos demais. E Jesus disse que se nós não fizermos como uma criança, não entraremos no reino dos céus, ou não entraríamos no reino dos céus. O dia, irmãos, que eu li o texto de 1 Samuel 3, na minha devocional, depois que Deus chama Samuel, e que Deus vai falar com Samuel, o dia que eu prestei atenção e parei um cadinho, Deus está abrindo o coração para uma criança. Eu fiquei assustado, confesso a você que eu fiquei assustado. Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que assenta num trono glorioso, abre o seu coração para uma criança. Mas sabe por que Deus faz isso? Porque na criança há a pureza, a inocência e há anseio. Toda criança é pura, é inocente, e ela tem anseio pelo seu pai, pela sua mãe, por um abraço de um adulto. Por isso que Jeremias vai viver a sua primeira experiência com Deus. E por isso, irmão, que tem muita gente na igreja que nunca viveu uma experiência viva com Deus, porque é adulto demais. E eu espero que essa pessoa não seja você, que é alguém que faz parte dessa igreja, dessa comunidade de fé aqui. Eu espero que você tenha tido pelo menos uma experiência viva com Deus. Eu espero que em algum momento da sua vida você se tornou uma criança diante de Deus, e por você se tornar uma criança diante de Deus, Ele tenha tocado o seu coração, tocado a sua alma, tocado você no seu íntimo. Eu sei que é duro falar isso. Eu fui viver a minha primeira experiência com Deus poderosa, especial, sobrenatural, pessoal, íntima. Com 25 anos, me converti. Perdão, com 25 não. Com 22 anos, me converti com 15. 22 menos 15 dá... Alguém faz conta aí? 7. 7 anos sem viver uma experiência viva com Deus. Convertido, mas sem experiência viva com Deus. Para Deus usar você, Deus quer usar você e de maneira poderosa, mas para Deus usar você, Ele quer ter uma experiência íntima e poderosa com você primeiro. O primeiro chamado de Deus não é para te enviar. O primeiro chamado de Deus é para te atrair à presença dEle. Eu vou repetir que eu acho que você não entendeu. O primeiro chamado de Deus não é para te enviar. O primeiro chamado de Deus é para te atrair junto à presença dEle. Aliás, esse é o principal e é o primeiro. O que Deus vai fazer com Jeremias? Lhe preparando para usá-lo. Em último lugar, Deus vai lhe mostrar uma visão. Isso está no versículo 11 e no versículo 12. A palavra do Senhor vê Jeremias dizendo: o que você vê, Jeremias? Eu vejo um ramo, uma vara de amendoeira,
Deus está dando uma visão para ele. Não é uma árvore, ele está vendo uma vara de amendoeira. A palavra amendoeira quer dizer vigilante. E por isso que Deus está dizendo, eu velo pelo seu chamado. Eu quero falar algumas coisas sobre a amendoeira que você deverá prestar atenção agora para você ser abençoado. A amendoeira é a primeira árvore a florescer na primavera. Aliás, ela abre a primavera. Isso quer dizer que Deus quer trazer perfume, primavera à sua vida. Quando a amendoeira floresce, ela está indicando, vem aí um novo tempo. Vem aí um novo ciclo. Vem aí uma mudança de estação. Ah, como eu gostaria que você visse pela fé hoje que tem uma mudança vindo sobre a sua vida. Ah, como eu gostaria que você visse pela fé hoje que tem uma nova estação vindo sobre a sua vida. Ah, como eu gostaria que você entendesse pela fé que vem um novo tempo de Deus para você. Quando Jeremias viu a vara de amendoeira, ele sabia que aquelas amendoeiras tinham uma aparência como de um candelabro. Porque na ponta dos candelabros colocava amendoeira, na forma de amendoeira. Ou seja, quando Jeremias está vendo aquela amendoeira, ele está logo fazendo uma associação ao candelabro. E ele sabia que no candelabro tinha que ter azeite para que pudesse brilhar. Ele sabia que o seu ministério precisava de azeite para brilhar. Ah, como eu gostaria que você brilhasse nessa noite, que a sua vida brilhasse, que o seu ministério brilhasse. E só tem uma possibilidade da sua vida brilhar, seu ministério brilhar, seu ministério ser luz, você sendo cheio do Espírito Santo. A amendoeira tem um processo de morte e ressurreição todos os anos. Suas folhas caem no outono e florescem na primavera. A vida cristã pode ser de mudança de estações, mas uma coisa é certa, ela sempre volta a florescer, porque a vida nela. A vara de amendoeira, ela tipifica a ressurreição de Cristo, por isso que a vara de Arão floresceu, uma vara seca, porque ela tipifica a ressurreição de Cristo. A gente pode mudar de estação, ou seja, podemos estar bem hoje, poderemos não estar bem amanhã, semana que vem podemos passar por uma tempestade, ou não, mas não importa. Sempre a nossa vida vai florescer e frutificar, porque estamos ligados na videira que é Cristo, temos vida em nós e a vida que está em nós é a vida de Cristo. Aleluias! A semente da amendoeira tem uma resistência muito grande. Semente fala de quê, gente? Lei da semeadura, parábola do semeador. Semente fala de quê? Palavra. Ou seja, a semente, quando é plantada no nosso coração, torna você resistente, resiliente, para suportar as provas e tentações. Por que você acha que Jesus venceu o diabo no deserto? Porque ele estava fortificado pela palavra e preparado para falar da palavra. Quando você se converteu, a primeira coisa que você ouviu foi uma palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra é uma semente resistente. A amendoeira produz dois tipos de flores: as flores brancas e as flores rosas.
As flores brancas são doces e as flores rosas são amargas. Assim é a nossa vida. Assim é o ministério que Deus confiou a você. Tem dia que é doce, tem dia que é amargo. Mas uma coisa é certa: doce ou amargo, nosso ministério vai sempre frutificar. Porque a flor sempre indica que depois dela vem um fruto. Quando você olha para uma fruta, um pé de fruta, e você não enxerga fruto, você enxerga flor, aquele pé de fruta está dizendo: eu estou florescendo porque vem aí o fruto. Na vida de um cristão, de um discípulo de Jesus, tem momentos que serão doces e tem momentos que serão amargos, mas não importa. Quando nós florescemos, está indicando que Deus vai gerar em nós. É para você dar um glória a Deus por isso, irmão. Porque se você não está florescendo, significa que você não vai frutificar. E não se floresce longe de Cristo, só se floresce em Cristo. Partindo para o final, o fato de Deus querer nos usar não significa que isso vai acontecer. Por quê? O fato de Deus desejar nos usar não significa que isso vai acontecer. Por quê? Porque Deus não chama senão pessoas. Nem os anjos do céu foram chamados. Deus chama gente de carne e osso. Deus chama gente que tem alma e que dentro dele tem um espírito. O fato de Deus desejar usar pessoas de carne e osso com uma alma e tendo o espírito vivificado por Jesus, não significa que isso vai acontecer. Por quê? Porque é preciso que aquele ou aquela pessoa que tem carne, osso e alma, espírito, precisa se entregar ao chamado. Eu quero dizer aqui 2 tipos de chamado que existem. E você vai ver em qual você se encaixa. Existem 2 tipos de chamado. O primeiro chamado é o chamado, fuga. Existem 2 tipos de fuga. A primeira fuga é a fuga pela omissão. De novo, 2 tipos de fuga, mediante o chamado de Deus. Primeira fuga é a fuga pela omissão. Essa fuga pela omissão é gerada por 3 realidades: feridas não tratadas e curadas, pecados encobertos e religiosidade aguçada. Chamado fuga pela omissão. Mas existe uma outra fuga. Fuga pelo temor. A fuga pelo temor é provocada por 3 realidades. Primeira delas, o sentimento de incapacidade. Segundo, altíssimo valor da responsabilidade. Terceiro, achar que nunca está pronto. Vale a pena repetir as 2. Me ajuda, por favor, aí. Existem 2 tipos de fuga mediante o chamado de Deus. Primeira fuga é a fuga pela omissão. A fuga pela omissão é gerada por feridas não tratadas, maltratadas, não resolvidas, não curadas, pecados encobertos e senso crítico aguçado advindo de uma religiosidade.
Mas existe uma outra fuga, a fuga pelo temor, que é provocada por três realidades: o sentimento de incapacidade, o altíssimo valor da responsabilidade e achar que nunca está pronto. Qual é a sua fuga? Se for omissão, ou você entra num processo de cura e tratamento divino, ou Deus não terá o compromisso de usar você. Porque Deus não tem compromisso com pessoas omissas. Se for por temor, fique tranquilo. Aí você vai repetir comigo, por favor. Se for por temor que você está fugindo, fique tranquilo. Repita comigo: Deus não chama os capacitados, Ele chama os escolhidos. Se for por temor, fique tranquilo. Repita comigo: Deus não dá responsabilidade a quem não dá valor ao seu reino e à sua obra, mas unge quem tem na obra e no reino joias preciosas de grande valor. Aleluias! Fique tranquilo. Se você está fugindo por temor, repita comigo: Deus sabe que você nunca estará plenamente pronto. De novo, Deus sabe que você nunca estará plenamente pronto, mas plenamente Ele te encherá do seu espírito, para que você esteja pronto para fazer a sua vontade. Glória a Deus, aleluias. Fique tranquilo, irmão. Se você está fugindo por temor, fique tranquilo. Moisés fugiu por temor. Jeremias fugiu por temor. Os maiores homens e mulheres fugiram da obra por temor a Deus. Eu termino essa mensagem fazendo você mais uma vez refletir comigo. Por que Deus vai dizer assim: Jeremias, eu te constituí profeta das nações, não temas, não temas. Sabe por que Deus disse a Jeremias isso? Porque Deus já via Jeremias sendo usado por Ele. Nós não temos a capacidade de ver o agora. Só que nós não servimos o Deus do agora. Nós servimos o Deus de ontem, de hoje e de eternamente, do amanhã. E Ele tem a capacidade de te ver lá na frente. Ele só precisa de você uma coisa. Ele só precisa que você se entregue. Ah, pastor, mas eu vou sofrer. Eu vou pagar preço caro. Não vou te enganar. Depois você leia o capítulo 38 de Jeremias e veja o que fizeram com ele. Jogaram ele num poço. Mas vamos ser sinceros, vou falar o que você já sabe de cor e salteado. Quem disse que o descanso nosso é aqui? Quem disse que os louros serão aqui nessa vida? Quem disse isso? Se alguém disse isso para você, essa pessoa te enganou. Está na hora de sermos uma igreja ungida por Deus. Uma igreja pronta para poder fazer a obra dele. Uma igreja que obedece o seu chamado e se entrega ao seu chamado. Irmão, eu não tenho a capacidade de dizer qual é o seu propósito, o seu chamado. Eu não tenho essa capacidade. Mas tem uma pessoa que está aqui nessa noite. Essa pessoa te conhece muito bem.
Essa pessoa fez você no ventre da sua mãe. Essa pessoa gerou você e já gerou com um propósito para você deixar aqui nessa terra. Essa pessoa te conhece muito bem. Essa pessoa está aqui hoje te esperando você se entregar à vontade dele, para você ser instrumento na mão dele. Essa pessoa é Deus, na pessoa do Espírito Santo que está aqui nessa noite. Eu não tenho a capacidade de descobrir qual é o seu chamado, não tenho essa capacidade. Eu só sei de uma coisa: Deus tem um chamado para a sua vida. Isso eu sei. Está na hora de você se entregar de verdade ao chamado de Deus, porque Ele quer usar a sua vida, a minha vida. Jesus está bem perto de levar a sua igreja. Aquilo que nós cantamos hoje aqui, Maranata, é verdade. Nós estamos ansiando pela volta dele, pela vinda dele. E nós somos os trabalhadores da última hora, das 5 da tarde, aquela última hora antes do Senhor voltar. Precisamos definir as prioridades da nossa vida, e aqui eu encerro. Precisamos definir as prioridades da nossa vida e vivê-las intensamente. Prioridades: Deus, sua pessoa, seu coração, nosso relacionamento com Ele, sua palavra. Prioridade. Segundo, nossa família. As primeiras pessoas que nós seremos usados por Deus. As primeiras pessoas a serem instrumentos, a que nós seremos instrumento para abençoar a vida delas. Nossa família. O primeiro chamado seu e meu é a nossa própria casa. Nossa prioridade: fazer a vontade de Deus onde Ele quiser nos colocar. A gente precisa definir as nossas prioridades, porque enquanto não definirmos as nossas prioridades, nós não vamos viver em função das prioridades. Que nessa noite você se entregue ao chamado divino, assim como fez o profeta Jeremias. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não vou fazer apelo hoje. Não vou fazer apelo. Pelo menos para você vir aqui para o altar. Se você entendeu que essa palavra falou o seu coração, você responde essa palavra, por favor. Porque eu posso dizer, como Jeremias, abrindo aspas: veio a mim a palavra do Senhor. Quem sabe essa é a frase que fecha esse momento. Veio a mim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra pregada. Veio a minha palavra do Senhor ao meu coração. Tudo que você precisa fazer nessa noite é se entregar à palavra que você ouviu. Eu quero que você abaixe sua cabeça, melhor, eu peço que você abaixe sua cabeça, que você feche os seus olhos e que você pense muito bem naquilo que você ouviu. Porque Deus está muito, muito, muito interessado em usar a sua vida. Aleluia, Jesus. Fique em pé, irmão. Por favor. Vamos cantar depois, não agora.
Você acredita em revelação, amém? Quem acredita em revelação, diga amém. Revelação é a palavra. Mas Deus pode revelar para você agora aí qual é o propósito que Ele tem na sua vida, se você ainda não descobriu. É a minha simples oração por você. Abaixe a sua cabeça e feche seus olhos. Ninguém com os olhos abertos. Eu vou pedir para você levantar a sua mão, se você assim você desejar, em sinal de entrega a um chamado divino. Vou pedir para você levantar uma das suas mãos. Não é a minha oração que vai fazer com que Deus te revele algo novo da sua parte hoje, seu propósito. Não. Mas é a sua fé, o seu desejo de mergulhar em um propósito divino para a sua vida, para Deus usar você. Levanta a sua mão, se você hoje quer ser instrumento usado por Deus, tratado, curado, transformado por Ele. Levanta a sua mão se você quer ser bênção na mão de Deus para as pessoas. Levanta a sua mão se você quer descobrir pelo Espírito Santo algo que Deus já planejou para você em eternidade, que você ainda não sabe o que é. Levanta a sua mão, irmão. Permaneça com a sua mão levantada. Pai Santo, o Senhor visitou Jeremias pela Tua palavra. E eu creio que a Tua palavra está visitando o coração, os ouvidos dos meus irmãos. Já visitou o coração, o ouvido dos meus irmãos nessa noite. Senhor, em um tempo de omissão, em um tempo de egoísmo, egocentrismo, de medo, Senhor, unge nossos lábios, unge nossas mãos, unge nossos pés, unge a Tua igreja, Senhor. Espalha a Tua igreja nesse bairro, espalha a Tua igreja nessa cidade, espalha os Teus profetas, Tuas profetisas, Teus sacerdotes, Tuas sacerdotisas, espalha os Teus levitas, Senhor, por esse bairro, por essa cidade. Espalha os Teus discípulos, Jesus. Espalha-os debaixo da autoridade do nome de Jesus, cheios da unção do Espírito. Espalha, Senhor, para que o Teu evangelho seja espalhado, para que a Tua palavra seja semeada, para que haja transformação, salvação, mudança. Senhor, eu oro por esses Teus filhos que estão com as mãos erguidas, que talvez hoje está sentindo o peso da responsabilidade, não estão sendo omissos, estão temendo fazer a Tua obra, se acham incapazes. Mas vem agora, meu Deus, em meio ao temor de fazer a Tua obra, porque é muita responsabilidade. Vem ungir esse lábio, vem ungir essa mão, vem tocar nesse coração, vem ungir essa mente. Ó Espírito Santo, vem visitar os meus irmãos agora. Assim como o Senhor usou e vai continuar usando os servos, use a vida dos meus irmãos. Usa, Senhor, a vida dos meus irmãos de maneira poderosa nesse tempo, Pai. No nome de Jesus, eu oro para que haja uma unção nova sobre nossas vidas, uma unção fresca vindo sobre nós, Tua igreja, para sermos grandes instrumentos nas Tuas mãos, Pai.
Usa-nos, Senhor, para o teu louvor e para a tua glória. Usa-nos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Adoremos a Ele. Depois a gente vai terminar. Vamos cantar, vamos adorar. Depois a gente termina o culto. E pedir aos líderes, por favor, para permanecer aqui. Vamos adorar, irmãos. Volto a ti, meu coração.